Anos, há milhares de anos, vem selecionando deliberadamente que plantas e animais devem viver. Estamos cercados por animais, frutas e legumes domésticos e de fazenda. De onde eles vêm? Eles já viveram livremente em sua forma atual na natureza e depois foram induzidos a adotar uma vida menos árdua na fazenda? Não. Eles são, quase todos, feitos por nós. A essência da seleção artificial para um cavalo, ou uma vaca, um grão de arroz ou um caranguejo reiki é esta. Muitas características são herdadas, elas realmente se reproduzem. Os humanos encorajam a reprodução de algumas variedades e desencorajam a reprodução de outras. A variedade selecionada finalmente torna-se abundante. A variedade não selecionada torna-se rara, talvez extinta. Mas se a seleção artificial faz tais mudanças em apenas poucos milhares de anos, do que a seleção natural, trabalhando por bilhões de anos, seria capaz? A resposta é toda a beleza e diversidade do mundo biológico. Que a vida evoluiu através dos anos está claro pelas mudanças que fazemos nos animais e vegetais, mas também pelos registros nas rochas. A evidência fóssil nos fala de modo não ambíguo de criaturas que já estiveram presentes em grandes números e que agora desapareceram de vez. Há muito mais espécies que se tornaram extintas do que as que existem hoje. Elas são as experiências terminadas da evolução. Este mocinho, por exemplo, é um trilobita. Eles apareceram há 600 milhões de anos, existiram por 300 milhões de anos, desapareceram todos, não sobrou nenhum. Mas nessas rochas antigas não há fósseis de pessoas ou de gado, nós só evoluímos recentemente. A evolução é um fato e não uma teoria, ela acontece mesmo. Que o mecanismo da evolução é a seleção natural foi a grande descoberta de Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. Funciona do seguinte modo: a natureza é prolífica. Há muito mais criaturas que nascem do que podem possivelmente sobreviver. Então, essas variedades que são acidentalmente menos adaptáveis não sobrevivem, ou pelo menos deixam poucas crias. Agora, as mutações, mudanças repentinas na hereditariedade são passadas adiante, se reproduzem. O meio ambiente seleciona essas mutações ocasionais que ampliam a sobrevivência e as séries resultantes de mudanças lentas na natureza dos seres vivos são a origem de novas espécies. Bom, muita gente ficou escandalizada com as ideias da evolução e da seleção natural. Os nossos ancestrais olharam a complexidade e a beleza da vida e viram evidências de um grande projetista. O organismo mais simples é uma máquina muito mais complexa do que o mais fino relógio de bolso. E mesmo assim, os relógios de bolso não se montam sozinhos, espontaneamente, e nem evoluem sozinhos, em estágios lentos de, digamos, relógios avós. Um relógio precisa de um relojoeiro. Então, parecia não haver um meio através do qual os átomos poderiam ficar juntos espontaneamente e criar, digamos, um dente de leão. A ideia de um projetista é interessante, uma explicação totalmente humana do mundo biológico. Mas como Darwin e Wallace mostraram, há um outro jeito, igualmente humano e muito mais convincente. A seleção natural, que faz a música da vida mais bonita com o passar das eras. Para entender a passagem das eras, nós comprimimos todo o tempo em um único ano cósmico, com o Big Bang em 1º de janeiro. Cada mês aqui representa um pouco mais de 1 bilhão de anos. A Terra só se formou quando se passaram 2/3 do ano cósmico. O nosso entendimento da história da vida é muito recente. Ocupa apenas os últimos segundos de 31 de dezembro, aquele pequeno ponto branco abaixo à direita no calendário cósmico.
O que aconteceu na Terra pode ser mais ou menos típico da evolução da vida em muitos mundos, mas, em seus detalhes, a história da vida na Terra é provavelmente única em toda a galáxia Via Láctea. Os segredos da evolução são tempo e morte. Tempo para a lenta acumulação das mutações favoráveis e morte para dar lugar a novas espécies. A vida na Terra surgiu em setembro no calendário cósmico, quando nosso mundo, ainda violentamente machucado e cheio de crateras por sua origem violenta, podia parecer um pouco com a Lua. A Terra tem cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos. No calendário cósmico, ela se condensou de gás e poeira interestelares por volta de 14 de setembro. Sabemos pelo registro fóssil que a origem da vida aconteceu logo depois, talvez por volta de 25 de setembro, mais ou menos. Provavelmente em lagos e oceanos da Terra primitiva. As primeiras coisas vivas não eram tão complexas quanto um organismo unicelular, que já é uma forma bem sofisticada de vida. Não, os primeiros agitos de vida eram muito mais humildes e aconteceram no nível molecular. Naqueles dias iniciais, os raios e a luz ultravioleta do Sol estavam quebrando as moléculas simples ricas em hidrogênio na atmosfera primitiva e os fragmentos das moléculas se recombinaram espontaneamente em moléculas cada vez mais complexas. Os produtos desta química primitiva foram dissolvidos nos oceanos, formando um tipo de sopa orgânica com um aumento gradual de complexidade, até que, um dia, acidentalmente, surgiu uma molécula que era capaz de fazer cópias grosseiras de si mesma, usando como blocos de montar as outras moléculas da sopa. Isso foi o ancestral do DNA, a molécula mestra da vida na Terra. Ela é feita de 4 partes moleculares diferentes chamadas nucleotídeos que constituem as 4 letras do código genético, a linguagem da hereditariedade. Cada um dos nucleotídeos, os degraus na escada do DNA, é de uma cor diferente neste modelo. As instruções passadas são diferentes para organismos diferentes, por isso organismos diferentes são diferentes. Bom, uma mutação é uma mudança de um nucleotídeo, uma escrita errada das instruções genéticas. A maioria das mutações escreve bobagens genéticas, como era de se esperar, porque são aleatórias. São inofensivas para a próxima geração. Mas pouquíssimas, acidentalmente, fazem mais sentido do que as instruções originais e ajudam a evolução da vida. O DNA é aproximadamente 1 bilhão de vezes menor do que vemos aqui. Na verdade, cada uma destas coisas que parecem um pedaço de fruta é um átomo. Sem as ferramentas da ciência, a maquinaria da vida seria invisível. Há 4 bilhões de anos, os ancestrais do DNA competiam pelos blocos de montar moleculares e deixavam cópias grosseiras de si mesmos. Não havia predadores. A matéria da vida estava em toda parte. Então, os oceanos e as poças turvas que enchiam as crateras eram para essas moléculas um jardim do Éden. Com a reprodução, mutação e seleção natural, a evolução das moléculas vivas estava acontecendo. Variedades com funções especializadas se uniram, formando um coletivo. A primeira célula. A sopa orgânica finalmente devorou a si mesma. Mas nessa época, as plantas tinham evoluído, capazes de usar a luz do sol para fazer seus próprios blocos de montar. Elas deixaram as águas verdes. Um grande número de plantas unicelulares se uniu, os primeiros organismos multicelulares. Igualmente importante foi a invenção, só acontecida em novembro, do sexo. Ele foi descoberto por acaso pelos micróbios. Em 1º de dezembro, as plantas verdes tinham liberado grandes quantidades de oxigênio e nitrogênio na atmosfera. O céu é feito pela vida. E então, de repente, em 15 de dezembro, houve uma enorme proliferação de novas formas de vida, um fato chamado de explosão cambriana. Sabemos pelo registro fóssil que a vida surgiu logo depois da formação da Terra, sugerindo que a origem da vida pode ser um processo químico inevitável em incontáveis planetas como a Terra através do cosmos.
Mas na Terra, em quase 4 bilhões de anos, a vida não avançou além das algas. Então, talvez formas mais complexas de vida sejam mais difíceis de evoluir, mais difíceis do que a própria origem da vida. Se isto está certo, os planetas da galáxia podem estar cheios de micro-organismos, mas grandes animais, vegetais e seres pensantes podem ser comparativamente raros. Em 18 de dezembro, havia vastas multidões de trilobitas se alimentando do fundo do oceano e criaturas em forma de lula com suas conchas multicoloridas estavam por toda parte. Nós sabemos o bastante para esboçar alguns detalhes subsequentes. Os primeiros peixes e os primeiros vertebrados apareceram em 19 de dezembro. As plantas começaram a colonizar a Terra em 20 de dezembro. Os primeiros insetos alados voaram em 22 de dezembro. E nesta data também apareceram os primeiros anfíbios, criaturas como os peixes dipnoicos, capazes de sobreviver tanto na terra quanto na água. Os nossos ancestrais diretos agora estavam deixando os oceanos para trás. As primeiras árvores e os primeiros répteis evoluíram em 23 de dezembro, 2 desenvolvimentos evolutivos surpreendentes. Nós somos descendentes de alguns desses répteis. Os dinossauros apareceram na noite de Natal. Havia muitos tipos diferentes de dinossauros. A Terra já foi o planeta deles. Muitos andavam eretos e tinham inteligência considerável. Grandes lagartos colidiam violentamente e retumbavam pelas selvas fumegantes. Sem ser notada pelos dinossauros, uma nova criatura, cujos filhotes nasciam vivos e indefesos, estava fazendo sua tímida estreia. Os primeiros mamíferos surgiram em 26 de dezembro. As primeiras aves, no dia seguinte. Mas os dinossauros ainda dominavam o planeta. E então, de repente, sem aviso, por todo o planeta, de uma vez, os dinossauros morreram. A causa é desconhecida, mas a lição é clara. Ficar 160 milhões de anos em um planeta não é garantia de sobrevivência. Os dinossauros pereceram por volta da época da primeira flor. Em 30 de dezembro, as primeiras criaturas que pareciam um pouco humanas evoluíram, acompanhadas de um aumento espetacular no tamanho de seus cérebros. E então, na noite do último dia do último mês, há apenas poucos milhões de anos, os primeiros humanos de verdade ocuparam seu lugar no calendário cósmico. O registro escrito da história humana ocupa apenas os últimos 10 segundos do ano cósmico.